Poucos homens tiveram maior impacto na paisagem social do século XXI do que Hugh Hefner. O logotipo da coelhinha da Playboy é um dos logotipos mais conhecidos no mundo, atrás da Apple e da Nike. Ele foi amado por muitos e insultado por muitos mais, mas quer você o veja como um defensor da libertação sexual e dos direitos civis ou como um chauvinista que orgulhosamente objetificava as mulheres. Você não pode negar que o homem sabia o que estava fazendo. Hugh não apenas invadiu uma das indústrias mais difíceis do mundo, mas também revolucionou a conversa que nossa sociedade estava tendo sobre um dos tópicos mais tabus e firmemente guardados: sexo. Quer você o ame, odeie ou simplesmente não se importe, ainda há algo que todos podem aprender com a vida e o legado de Hugh Hefner. Aqui estão as 7 lições que Hugh me ensinou sobre vida, sucesso e felicidade. 1. Encontre o seu oceano azul. Quando Hugh Hefner decidiu fundar a Playboy Magazine, originalmente chamada de Ostag Party, ele enfrentou uma concorrência acirrada em um dos setores mais implacáveis. Se ele quisesse fazer sua ideia funcionar, seria forçado a competir com grandes nomes como Skiri e G, que faria isso com menos de 1/10 de seus recursos. Mas isso não incomodou Hefner por uma simples razão. Para ele não tinha concorrência. Pelo menos não realmente. Em marketing e publicidade, qualquer setor que já esteja saturado de concorrência e com uma oferta claramente definida é conhecido como Oceano Vermelho. Hugh criou um Oceano Azul ao criar e publicar uma revista que, até então, nunca tinha existido. Ele não estava criando apenas mais uma revista masculina ou apenas mais uma revista de nudez. Ele estava fornecendo à indústria algo que ela nunca tinha visto antes. Ele estava fornecendo aos homens de todo o país uma revista que elegantemente satisfazia seus interesses em política, filosofia, conselhos de vida, ao mesmo tempo que discutia, se tornava aceitável, um dos seus maiores interesses de todos os tempos: sexo. 2. Supere sua concorrência. Hugh não apenas trabalhava regularmente em dias longos e difíceis, dormindo no escritório, alienando as pessoas mais próximas a ele e recorrendo a medicamentos prescritos para funcionar. Ele o fazia com um sorriso no rosto. Hugh dormia, literalmente, em seu escritório por meses a fio, dedicando-se apaixonadamente ao trabalho, sem se preocupar com sua saúde ou com sua família. Embora seu nível de comprometimento possa ser classificado como clinicamente insano por alguns, muitos outros percebem que é apenas o preço que você tem que pagar para se tornar um ícone, para construir um império de 9 dígitos e revolucionar completamente o mundo em menos de meia década. Este tipo de workaholic é a única opção. Ele viveu uma vida longa. 3. Esteja disposto a ficar do lado da minoria. A maioria de vocês provavelmente sabe que Hugh Hefner foi o líder da revolução sexual dos anos 60, mas muitas pessoas não percebem que Hugh era igualmente apaixonado, se não mais, pelo movimento dos direitos civis do início dos anos 60. Hugh nunca foi racista e, mesmo quando era comum desprezar outro homem pela cor de sua pele, Hugh não participava disso. Na verdade, ele foi um dos principais defensores do movimento dos direitos civis e aproveitou todas as oportunidades que encontrou para ajudar a apoiá-lo. Quando abriu a Playboy Penthouse e mais tarde as Playboy Nightclubs, ele convidou músicos negros renomados como Miles Davis e John Coltrane para tocar em seus locais. Ele publicava regularmente entrevistas com prolíficos pensadores e influenciadores negros, incluindo Malcolm X e Martin Luther King Jr., quando nenhuma outra revista ousaria fazê-lo. E ele foi a primeira pessoa a publicar uma edição de revista com página central não branca. Embora você e eu celebremos as suas ações em 2017, o sentimento geral em relação à posição de Hugh em relação aos direitos civis não era tão positivo na década de 1960. Recebeu inúmeras cartas de assinantes anteriores que condenavam Hugh e as suas crenças, foi regularmente ameaçado de violência e,
Ocasionalmente, foi até alvo de calúnias políticas devido à sua posição em relação aos direitos civis e humanos. Mas Ryu nunca se mexeu. Ele permaneceu fiel ao seu caráter e continuou apoiando o movimento dos direitos civis durante os altos e baixos e hoje é geralmente considerado um herói da época. 4. Não se preocupe com as opiniões dos outros. Uma das coisas que eu mais respeitava em Hugh Hefner era que milhões de pessoas o amavam, outros milhões o odiavam, mas não importa o que as pessoas pensassem, e ele não dava a mínima. Ele construiu sua empresa para si mesmo. Ele construiu uma vida da qual se orgulhava. Ele viveu a vida do jeito que queria e não se desculpou por um segundo. Se você o amava, ótimo. Se você o odiava, ele não se importava. 5. Faça isso pelo porquê. Hugh não começou a revista Playboy por dinheiro. Ele não começou pela fama. Ele nem começou pelas lindas mulheres que tantas vezes agraciavam seu lado. Ele fez isso porque acreditava na missão. Ele fez isso porque tinha um forte porquê ardente. Ele desejava mudar a conversa que nossa sociedade estava tendo sobre mulheres e sexo. Ele tinha o desejo de servir e libertar as minorias reprimidas. E ele tinha o desejo de fazer sua própria marca no universo. Se ele tivesse perseguido a Playboy apenas por dinheiro, ele teria fracassado assim que encontrou seu primeiro obstáculo. E se você sabe alguma coisa sobre a história dele, sabe que houve muitos obstáculos. Em vez disso, ele criou uma das marcas mais impactantes e icônicas do século XX e mudou para sempre a forma como a nossa sociedade vê as mulheres, o sexo e a vida. 6. Lembre-se de que seu tempo é curto. Exorto todos e cada um a viver esta vida como se não houvesse recompensa na vida após a morte e a fazê-lo de uma forma moral que a torne melhor para você e para aqueles ao seu redor, e que deixe este mundo um lugar um pouco melhor do que quando você encontrou. A única coisa que está impedindo você é você mesmo. Lembre-se de quão frágil é a sua existência e quão rapidamente sua vida pode acabar. Quando você se lembrar dessa verdade sagrada, sua perspectiva mudará e sua vida nunca mais será a mesma. Você irá morrer. É hora de agir como tal. 7. Cerque-se das pessoas certas. Hugh fez um trabalho fenomenal ao encontrar pessoas para ajudar a levar o negócio para o próximo nível nos primeiros dias da revista. Ele não se importava de onde eles vieram, qual era sua formação ou quão bem os conhecia. Se seus pontos fortes preenchessem lacunas no negócio e contribuíssem para a cultura organizacional, ele encontrava uma maneira de integrá-los. 8. Saiba quem deseja colocar em primeiro lugar. Hefner basicamente abandonou seu primeiro casamento e sua filha primogênita apenas para construir seu negócio. Ele trabalhava tanto que dormia no escritório quase todas as noites. Hefner admitiu que era pai e marido apenas em feriados, aniversários e outras ocasiões especiais. Se você não começar com uma ideia clara de quem você quer ser e das pessoas que deveriam estar em primeiro lugar em sua vida, quando o sucesso e a fortuna surgirem em seu caminho, você corre o risco de perder as pessoas que mais deveria ter valorizado.